Mateus capítulo 9. Nós agradecemos a presença de todos mais uma vez, agradecemos também a oportunidade que o Senhor tem nos dado para falar da sua palavra, que nesta noite não seja diferente, que possamos ser usados e contemplados na graça de Deus. E você que nos deu o privilégio de vir nesta noite na igreja, que você não volte vazio, volte acrescentado da leitura, das orações, dos cânticos e da palavra principal, para um alimento vivo, eficaz, produtivo para a sua vida. Amém? Amém. Nós vamos ler então, dessa forma, aqui, só um minutinho. Leitura de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Que o Senhor possa nos dar a palavra neste momento. Irmãos, nós percebemos na leitura um chamado de um homem. Este homem, chamado Mateus, em Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi, filho de Alfeu. Seu nome, em hebraico, diz ser dom de Deus. Chamada é uma marca registrada logo de início do Evangelho do nosso Senhor. O convite, desde que Jesus veio, ele está aberto. O tempo de plantar a semente está nos dias de hoje. Durará, permanecerá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus novamente chama alguém à beira do caminho, à margem. Ele chama Levi, cobrador de impostos. Ele senta com Levi e numerosos pecadores. Mais do que isso, ele senta à mesa e come com eles. Isto é muito importante. Comer é um ato íntimo. Comer junto é íntimo. Aos judeus, muito mais ainda, porque eles não comiam, não sentavam com qualquer um. Ainda mais se fosse um estrangeiro pecador. No entanto, Jesus quebrou esse paradigma. Jesus deu uma martelada na religião dos judeus. Pagou-se o preço lá na frente, mas ele fez o que tinha que fazer. Amém, irmãos? Amém. Desta forma, na sequência, neste dia que Jesus profere um dos seus famosos ditos: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não veio chamar quem está são, mas veio chamar os doentes. O Senhor chama injustos e doentes. Se aperceba disso. Jesus disse que não necessitam de médicos quem está são, mas sim os doentes. Versículo 12. No livro de Marcos, no mesmo texto, capítulo 2, versículo 17, Jesus diz: os sãos
não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui Marcos, nesta passagem, ele diz o porquê Jesus chama os doentes e os injustos. Ele chama para o arrependimento. Amém? Amém. Em Lucas 5:31, disse Jesus novamente: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Dessa forma, nós podemos somar os 3 conteúdos sinópticos, isso diz idênticos, da palavra do Senhor, relatado nos 3 primeiros evangelhos. Jesus só convida doentes, injustos e pecadores. Não os trate mal, ore por eles. O livro de Mateus é um convite expresso aos doentes judeus. Judeus são os israelitas das 12 tribos convertidos ao judaísmo, para convencer os judeus de que Jesus era o mesmo Messias que estava por vir, embora ainda não acreditaram e não creram. Por isso, Mateus enfatiza o Antigo Testamento, as profecias e o respeito desse ungido Jesus Cristo, filho de Davi. Marcos é um convite aos doentes pagãos, principalmente aos romanos. Apresenta e enfatiza Cristo como servo sofredor nas suas ações, aquele que veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. O terceiro evangelho de Lucas, o médico amado, é um convite aos doentes das nações gentílicas, principalmente os gregos. Escreveu para proveito de Teófilo, logo no início. Lucas se refere com frequência a Cristo como Filho do Homem. Enfatiza a sua humildade, a sua misericórdia de Deus através da salvação por Jesus Cristo, principalmente aos pobres e aos humildes de coração. O convite feito para todas as nações, para todas as línguas adoentadas, cada um na sua forma de se fazer o convite, mas todos gentilmente feitos por Jesus, através dos seus homens, discípulos. Não se faz convite com grosseria, com ameaça, com acusação e com afronta. Convite é sempre abrir as portas, e isso Jesus fez. Amém? Amém. Os evangelhos são convites para todas as nações, de todas as épocas, para que recebam o bondoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e venham se arrepender para serem curados. Lucas 24:47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Marcos diz 13:10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Não tem como, vai ser pregado. Nos 3 evangelhos, está escrito logo após a cura de o paralítico de Cafarnaum, e é seguido pela parábola do vinho novo em odres velhos, só para você tomar conhecimento. Anos mais tarde foi apresentado às igrejas o 4º evangelho, o Evangelho de João, para a igreja em crescimento e expansão, para aqueles que já haviam se arrependido e curado dos seus pecados e das suas maldades. O Evangelho de João foi escrito anos depois dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É evidente, pelos seguintes fatos, que este evangelho foi primeiramente escrito aos cristãos, independente da sua origem, se eram gregos, romanos, pagãos ou judeus. João escreveu para todos, para lembrar que Jesus havia feito
o efeito maravilhoso da salvação em todos eles. Então, o escritor João, ele presume que aqueles a quem escreve estão familiarizados com os outros 3 evangelhos, porque omite a maioria dos acontecimentos bem conhecidos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. João não fala dos acontecimentos, mas fala do Jesus Salvador, Redentor. Deste a igreja tem a obrigação, tem o dever de pregar. A este, meu irmão, o livro de João se encaixa e deve se encaixar na sua vida como um cristão arrependido dos seus pecados, curado das suas doenças, mudado a sua vida antes, aquela vida defeituosa, aquela vida doente, que hoje Jesus pôs a cura na sua alma, e você, com o dever de ser uma nova criatura, deve seguir os passos de Jesus, pregar o evangelho que ele pregou, aceita o bom nome. Amém, irmãos? Como Jesus saiu para ensinar à beira-mar, nas casas, nos lugares públicos, porque nas sinagogas já não se ofereciam mais um ambiente propício, ele, devido à impertinência dos judeus, Jesus saiu fora das paredes à procura dos perdidos, levar convites, entregar os convites, ensinar os discípulos a entregar a receita com a prescrição médica da cura das almas adoentadas. Este é o dever da igreja, a incumbência de cada um de nós, ir atrás dos doentes, pregar o evangelho. Foi durante uma caminhada que Jesus viu Levi, filho de Alfeu, Mateus, sentado na coletoria, e chamou dizendo: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Nenhum judeu, nenhum religioso ia ousar chamar Mateus. Sua profissão era horrível diante dos religiosos. Ele era muito doente para conhecer Jesus, mas Jesus foi pessoalmente lhe chamar. Prontamente ele atendeu. Jesus fez a mesma coisa com os irmãos Pedro e André, e também com os irmãos Tiago e João. Mateus 4,18 podemos ver. E Jesus, andando sobre o mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, seguiu. Imediatamente o barco e seu pai seguiram no Jesus. Deixaram o pai e o barco. O termo seguir, irmãos, aparece 90 vezes no Novo Testamento. Seguir Jesus é pauta contínua de todo o Evangelho. Nós não podemos passar desapercebidos por isso. Amém? O termo segue-me está na autorização do Evangelho até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos questionar. O verbo seguir, no sentido próprio, significa ir atrás de alguém. E no sentido bíblico, significa ser discípulo. E ir em seguimento de Jesus. Amém? Seguir significa andar, avançar, ver mais, aprender mais, comprometer-se cada dia mais e ter cada dia no comprometimento mais fome do Evangelho, ter gosto de estar na rota dos que seguem Jesus. Se não ocorrer essas atividades, não é seguir Jesus. Pode estar na igreja, pode ser cristão, mas pode não estar seguindo Jesus. Isso você deve aferir. Você faz a aferição da sua vida na própria palavra de Deus. Quem andar, quem caminhar, vai encontrar as coisas, o material propício para os seguidores de Jesus. Quem fica parado, está fadado à paralisia, vê menos, murcha, fica para trás. 1 Pedro 1:4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, para os salvos. Amém? Seguir Jesus significa romper passado, abandonar tudo que ficou para trás, conforme
disse Pedro a Jesus, Marcos 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Eu não vejo que o Senhor vai trocar de casas, de campo, vai trocar de filhos, trocar de esposa, mas que aqueles que estão no seu círculo familiar de propriedade, quando você entrega a sua vida ao Senhor, todos eles também alteram o comprometimento. Se não aceita o Senhor, passam a ser santificados, diz o apóstolo Paulo. Você, meu irmão, você, minha irmã, pelo conhecimento do Evangelho, pode santificar seu lar, seus filhos, suas propriedades, tudo para o serviço do Senhor. Amém? Amém. Disse Jesus. Também, irmão, seguir Jesus tem muito a ver com a imitação. Nesse sentido, significa unir-se com Jesus numa comunhão de vida e destinar suas consequências pelo nome dele. É modelar-se segundo o exemplo de Jesus. Não dá para seguir Jesus e ter um outro modelo de vida, a não ser o que ele te propõe. Não se iluda. Veja que ele quer de você, que aceitou o convite, mudanças. Nós vamos ver 5 referências, 5 versículos. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo, disse Jesus, para que como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus fez, façamos nós também. João 15,12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Primeiro versículo, o que Jesus fez, nós façamos na sua obra. O amor que ele teve ao próximo, nós também devemos dar ao próximo. Em 1 Tessalonicenses 1,6, diz o apóstolo Paulo: e vós fosse feitos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, em gozo do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre tribulação e alegria no Senhor, tribulação e paz no Senhor, tribulação e contentamento, tribulação temporária, mas olhando para a vida eterna, que é eterna, a salvação. Amém, irmãos? Amém. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Consequência, irmão, se no seu lar você obedece Cristo, seus filhos vão ter o bom exemplo de Cristo. Você, mãe, se você obedece ao Senhor, suas filhas vão ter o bom exemplo de Cristo. Lá no seu serviço, se você obedece ao Senhor, você vai ter o bom cheiro e suave de Cristo para todos que te veem. Preste atenção nisso. 1 João 2,6, diz João: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Não é opção, é dever. Se você diz que está no Senhor, então ande como ele andou. Não brinque com impossibilidade. Eu já ouvi alguém dizer: é impossível ser como Jesus. Na sua divindade, sim, mas na santidade, não. Amém? Amém? Considere isso com muita força. Veja que seguir Jesus não é apenas aderir ao ensinamento de bons costumes. Alguns ainda acham que é isso. Na ética, na moral, na questão do lidar com a alma. Não, mas sim uma mudança, uma cura. Ele entregou o convite para você para te curar, não para te fazer uma pessoa similar, mas para fazer uma pessoa tal qual ele quer desenhar em você. Por isso Jesus exige desapego total, renúncias, irmãos, fortes, renunciar às riquezas e à segurança delas,
deixar tudo, inclusive aqueles que não querem seguir Jesus com você. Seja quem for, você vai. Se quiser ir junto, vai. Se não quiser, fica. Você está disposto? Porque Jesus fez isso. Jesus disse: aquele que não abandonar tudo não é digno de mim. Como servos do Senhor, nós temos que estar dispostos a entender a proposta que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Porque existiam pessoas de boas intenções, mas queriam apenas ter costumes cristãos, costumes de Cristo. Mas Mateus, em 8,19, diz sobre um escriba de boas intenções. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, para onde quer que fores, também vou eu, ou te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem travesseiro. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meus pais, ou que vá sepultar meus pais. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos. Existia um costume dos judeus, muito bom por sinal. Nenhum filho poderia abandonar os seus pais sem antes que eles morressem. Então aquele rapaz era muito bom de costumes. Costumes aprovados pela teologia dos judeus. Não abandonar pais, porque isso faz parte dos 10 mandamentos. Aliás, o único mandamento com promessa: honrai pai e mãe para que seus dias sejam abençoados e acrescentados. Ele estava fundamentado na palavra. Só que Jesus disse isso diferente da lei para ele: deixa os mortos enterrar seus mortos e me segue. Compreende? Que decisão deve ser? Em Mateus 10,37, uma outra situação, Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Eu coloquei esse versículo, irmãos, porque eu sei que nós amamos nossos filhos. Eu sei que amamos de uma forma exponencial nossos netinhos. Mas nenhum deles deve ser a coisa rica desse mundo, a mais rica do mundo, e tomar o lugar de Jesus no seu coração. Eu já ouvi alguém dizer: eu morro pelos meus filhos, eu morro pelos meus netos, mas eu nunca vi falar que quer ser disposto ao menos seguir Jesus. Porque quem cuida dos seus filhos, dos nossos filhos, dos seus netos, tem um lembrete na geladeira da sua casa: é Jesus que cuida do seu lar. Por mais que você ama os seus, se Jesus não estiver, seu lar pode virar uma desgraça. Jesus é tudo. Por isso que abandonar tudo para seguir Jesus é a consagração que Ele dá aos seus filhos e aos seus netos. Não inverta a ordem das coisas sagradas. Não coloque o sagrado abaixo da natureza humana, do nosso amor filos. Considere o amor ágape sobre o amor filos e todos os tipos de amores que pode existir entre o homem e a mulher e entre a família, pais e filhos. O amor ágape, meus irmãos, é o amor doador, é o amor sofredor, é o amor renunciador, é o amor que ama, é o amor de afeto incondicional. Jesus morreu pelo amor ágape, amém? Não foi amor de amigo, não foi amor de pai e mãe, foi o amor de Deus. Considere isso, coloque no seu coração, amém? Amém. Então Jesus disse isso. Mais um exemplo, Mateus 19,16, um outro jovem de boas intenções, querendo entrar no reino eterno. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Resposta do rapaz: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resposta do jovem: disse então: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade, o que ainda falta? Você já fez essa pergunta para o Senhor?
Senhor, eu tenho ido na igreja, eu tenho cuidado dos meus pais, eu tenho feito tantas coisas maravilhosas. O que ainda falta? Veja o que Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Novamente, vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Interessante, triste e melancólico ao mesmo tempo. Cheio de boas intenções, mas despreparado para as renúncias de seguir Jesus. Ao exigir de seus discípulos e dos interessados tal sacrifício, Jesus se revela como Deus, a única garantia. Jesus não queria, na verdade, que esse rapaz abandonasse suas propriedades. Jesus queria que este jovem entendesse que a garantia da vida dele é o Senhor. Amém? Jesus não quer que você abandone seus pais, nem seus netos, mas Ele quer que você entenda que a única garantia é Ele. Amém, irmãos? Amém. Pode ser que seja até um sacrifício da cruz, até sentir-se abandonado pelos outros, como Jesus sentiu no Getsêmani. Jesus exige que cada um se apresente e se manifeste até o ponto que vai o comprometimento total, isenção de qualquer valor para se aproximar do segue-me. Precisamos entender de vez o segue-me de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Veja os passos de Mateus após o chamado. Vale a pena conferir. Mateus se levantou. O chamado de Deus exige que saiamos do nosso conforto. Mateus estava assentado no seu confortável lugar de trabalho. Porém, Deus queria outra coisa para ele. Não podemos permanecer na mesma postura depois de aceito o chamado de Deus. Ele poderia permanecer sentado ou levantar-se e afastar-se de Jesus. No entanto, ele se levantou em direção à voz do Mestre, que lhe chamava por uma missão. Mateus entendeu o significado do segue-me. Segundo ponto, Mateus deixou tudo. O discípulo não pode valorizar nada acima do chamado de Deus. Compreenda isso. Deus estava tomando o primeiro lugar na vida de Mateus, a partir daquele momento. Nada lhe prendeu diante do chamado de Jesus. Precisamos renunciar a tudo aquilo que nos tente prender, nos impedir de realizar a vontade de Deus. Mateus se livrou de qualquer laço e priorizou Deus acima de todas as coisas, até acima do seu trabalho, do seu ganha-pão. E que ganha-pão Mateus tinha. Eu acredito que era melhor do que qualquer um de nós aqui. Era um emprego muito desejado. Nunca podemos comprometer um serviço que nos impeça de vir à igreja. Veja como estamos mal às vezes. De alguns o problema não é trabalho, é sono mesmo, falta de vontade. Alguns ainda têm apego, outros não têm apego a nada, têm preguiça. Que mundo evangélico cristão nós estamos? Precisamos acordar, antes que Jesus volte. Terceiro ponto, Mateus seguiu Jesus. Não adianta ter boas intenções, como vimos naqueles jovens. Se levantar, deixar tudo, se não for pela causa correta. Isso faria Mateus apenas mais um revolucionário, um alienado do seu tempo. Ele foi além, seguiu Jesus, que é o caminho da verdade e a vida. Amém? Amém. Para nós, devemos aceitar consciente o convite, não por emoção, não por necessidade, mas por renúncia. Não há arrependimento se não houver renúncias. O arrependimento não é satisfação de ego. Arrependimento não é negócio. Arrependimento é renúncia. Amém? Embora o relato da vocação de Mateus nos evangelhos seja muito breve, é muito breve a história da conversão de Mateus. Não devemos deduzir
que a sua decisão de seguir Jesus tenha sido um ato precipitado ou emotivo, sem entender a decisão que este homem tomou, a mesma que devemos tomar. Considerando o seu local de trabalho, a quantidade de gente por que ali passava, as informações que chegavam do novo mestre, somos levados a pensar que ele já tivesse conhecimento do que Jesus já estava ensinando nas redondezas e aos seus olhos, e dos milagres que Jesus fazia. Isso despertou Mateus. É mesmo possível que ele tivesse alguma vez no meio do povo até, ouvindo uma das suas pregações. Neste caso, a decisão de Mateus foi consciente e segura, e ele provou isso. A semente foi bem plantada, no bom terreno. Durante o período do seu discipulado, ele foi conhecendo cada vez mais o Mestre, assim como Paulo, assim como João, assim como Pedro. Por que não falar de Pedro em conhecer Jesus, se não andar com ele? Não tem como conhecer Jesus, se não andar com ele. Não tem como conhecer Jesus, se ele não sentar na sua mesa, na mesa da sua casa. Não tem como. Amém? Amém. Durante o período do seu discipulado, ele foi conhecendo cada vez mais o Mestre. Ele foi conformando, afeiçoando, sendo moldado como um vaso novo à vida de Cristo, até, meus irmãos, consumir a sua própria identidade no serviço do Evangelho. Precisamos entender isso. Marcos 8,35 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem por resgate a sua alma? Talvez toda a sua fortuna, mas isso não paga. Apenas seguir foi o grande chamado feito a Mateus por Jesus, um convite validado. Em Mateus não havia nada que qualificasse como qualificante possível de ser chamado por Jesus. Não era religioso, não era sacerdote, nem escriba, nem fariseu. Pelo contrário, um publicano, a serviço de Roma. Era judeu publicano, contratado pelos romanos, que à época de Jesus controlava toda aquela Palestina. Homem odiado para cobrar impostos dos religiosos, dos judeus. Não eram bem vistos por ninguém, pois eram considerados ladrões e traidores, maus, doentes, incapazes. A causa do chamado não estava na pessoa chamada, mas os olhos graciosos de quem chama. O Senhor te chama, não é porque você tem mérito, mas são os olhos do Senhor que olhou para você e lhe entregou um convite. Amém. O que você tem feito com esse convite? O que nós fazemos com convites quando alguém que nos ama nos convida para a sua festa? Como você se prepara para ir à festa do convite? Para a festa das bodas? Lembra da parábola das festas das bodas? Que decepção! Os convidados nobres não foram. Em qual deles você está? Precisou de ir para os valados, para chamar as prostitutas, para chamar os devedores, os roubadores, os renegados, para não perder o alimento que tinha sido preparado, das bodas do Cordeiro. Considere isso. Então a causa não está na pessoa, está nos olhos de quem chama. É Ele que toca no nosso coração. Jesus viu em Mateus de um homem que precisava de Deus, de justificação, de arrependimento, de fé e de uma nova vida. Por isso que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Mateus era mais que um doente, era podre. Era podre. Jesus não fez promessas e melhores garantias a Mateus, pode perceber isso, de um melhor emprego, de uma nova oportunidade.
Quem quis isso foi a mãe de João e seu irmão. Mateus não pediu isso. Jesus apenas chamou Mateus, mesmo não havendo nenhuma promessa de vida boa e de conforto. Mateus não resistiu à voz da chamada de Jesus. Amém? Não é troca que o Senhor quer. Novamente eu falo, é renúncia. A única promessa e garantia para ele era o fato de estar ao lado de Jesus. Você tem que entender que a única promessa que o Senhor te faz quando te chama é o privilégio de estar ao seu lado. É o privilégio de estar ao lado desses irmãos da igreja. Nada mais que isso tem valor para Jesus. Amém? Considere isso como uma fortuna. Jesus não queria criar mais um religioso, porque religioso já tinha demais. Jesus não queria religioso mais. Jesus, irmãos, quis que viveria debaixo de um jugo que ele não pôde. Jesus estava chamando um homem para a vida. Chamou Mateus para a vida. Jesus chama você para a vida. O chamado foi tão irresistível que Mateus deixou tudo para trás e seguiu. Conforto, bom emprego, status, cidade, conforto, para ir com quem não tinha onde reclinar a cabeça. Que loucura para os homens! É só doente, é só louco que faz isso. Quem não tem mais nada? Não, Mateus tinha muito nesse mundo. Que dará ao homem para salvar a sua vida? Não protelou, não titubeou, foi atrás de Jesus, levantou e seguiu, deixou a velha vida de conforto para viver uma nova vida com Jesus, porque o significado de vida não é dinheiro, posses, é com quem você está, e qual o objetivo em que você está, é isso que te ilumina, é isso que te faz luz nas trevas. A igreja precisa de homens e mulheres valorosas assim. Que você seja isso, irmão. Após atender o chamado, Mateus demonstra gratidão apenas pelo chamado de andar com Jesus. Só o fato de estar ao lado de Jesus já lhe dá gratidão. Muitas pessoas estão reclamando, irmãos, de estar ao lado de Jesus. Não querem passar as aflições que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Reclamam das aflições. Querem voltar para o Egito. Não faça isso, meu irmão. Mateus seguiu Jesus por Jesus, não foi por ele, sem medo do inferno. Mateus não foi atrás de Jesus porque houve uma pregação da morte para o inferno, de ficar queimando a eternidade do fogo do inferno. Já pensou que dor horrível? Mateus não foi por causa do fogo do inferno, esperança do céu, ou vida de abundância. E isso implicou algumas bênçãos para ele. Sabe o que aconteceu com Mateus, irmãos? Intimidade e comunhão com Jesus. No demais foi consequência. A presença do médico, Jesus, para curá-lo para sempre que ele necessitasse. Perdão de seus pecados. A oportunidade de fazer conhecido Cristo entre os amigos. Você tem feito isso? Você está tão vivo no Senhor que não perde a oportunidade de falar de Jesus? Ele está tão vivo na sua vida que você quer falar de Jesus? Você pede em oração que você tenha a oportunidade de falar de Jesus? O que aconteceu com Mateus depois que começou a seguir Jesus? Ele foi, irmãos, um pregador da vida de Jesus. Morreu pregando Jesus. Teve prazer de falar de Jesus. Hoje é o dia, até para você, membro de igreja, abandonar tudo e se levantar para segui-lo, por onde quer que ele vá, para onde quer que ele te envie, mesmo sabendo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto para isso? Pois aos seus olhos de graça e a voz de amor são tão irresistíveis, quando nós entendemos o chamado de Jesus. Apenas no Evangelho, que esta igreja tem distribuído chamado, entregas e convites. A igreja deve fazer isso. Essa é a missão. Hoje é dia de oportunidade, de assumir e reassumir compromissos. Talvez falta para você fazer como Samuel fez.
Depois, quando o povo de Israel sofria derrotas e derrotas, e eles entenderam que tinha que orar ao Senhor, e o Senhor deu uma vitória inexplicável diante dos filisteus, e os filisteus tremeram pela presença de Deus no arraial dos judeus de Israel. Os filisteus correram, então Samuel pegou uma pedra e colocou naquele lugar, e chamou aquele lugar de Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Talvez falte para nós, irmãos, colocar pedras de gratidão do que o Senhor tem feito para nós. Porque quando nós perdemos tempo para reclamar, nós tiramos as pedras. Nós queremos caminho limpo. Quem sabe falta nas nossas vidas fazer história e colocar marcos de gratidão ao Senhor, para entender de fato o compromisso do segue-me. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa semana no Senhor. Ore por nós, ore pelas nossas viagens, ore pela igreja. Fique em paz. Amém. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz, nem vão prazer, porquanto salvo tem. Eterna paz no Salvador, por desfrutar do seu amor. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. E mais feliz então serei ao ver a glória do meu Rei. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente.